Olá, boa tarde. O meu nome é Mahália Castro, sou consultora para investimentos registada junto da Comissão do Mercado de Capitais e hoje estarei aqui como anfitriã deste podcast que se estreia para o esclarecimento de questões muito frequentes a nível do mercado, a nível de investimentos, a nível de consultoria. Então, temos aqui dois profissionais do mercado, representantes de instituições que também se vão apresentar e vamos tecer aqui algumas considerações para clarificar, então, ou esmiuçar algumas dúvidas frequentes. Bem, boa tarde. Chamo-me Josué Diogo, em representação da Resultados SCVM, atuante na área de negociação, técnico de sala de mercado. Olá, sou Inocêncio das Neves, venho representar a BNS, na verdade temos uma sociedade corretora de valores mobiliários e uma sociedade gestora de organismos de investimento coletivo. Muito obrigada pelas apresentações. Começamos aqui pelo Inocêncio, tentar perceber o que é isso do mercado de capitais. Muita gente fica intrigada sobre o real conceito do mercado de capitais. Quando se pensa em mercado, pensa-se em comercialização, mas é possível deixar-nos aqui eh, uma breve definição do que é o mercado de capitais? Sim, de facto é importante começarmos com esse enquadramento. O mercado de capitais é um mercado dentro do sistema financeiro que visa intermediar as atividades entre aquelas pessoas que têm muito dinheiro e gostariam de rentabilizá-los no médio e longo prazo e aquelas pessoas, tanto singulares como coletivas, diria aqui em termos mais simples, as pessoas normais ou as empresas que precisam de dinheiro médio e longo prazo e então encontram no mercado de capitais este espaço em que ocorrem essas transações e depois elas se concretizam de diferentes formas e o mercado é organizado tanto pelos mercados chamados regulamentados, que no caso angolano estão sob gestão da Bodiva, que é a nossa bolsa de valores, dentro da qual existem inúmeros mercados, ou se quisermos considerar inúmeros segmentos em que são transacionados os instrumentos financeiros. Característicos para facilitar o financiamento ou a rentabilidade de recursos para médio e longo prazo. Mas depois existem também os mercados não regulamentados, mas que não deixam de fazer parte dos mercados de capitais, e embora em Angola ainda não seja uma realidade muito comum, mas Uhum. existem aquelas operações que doutrinariamente podemos chamá-las de mercado de capitais, em que um negócio acontece com suporte de empresas de consultoria, por exemplo, para fusões, aquisições e que naturalmente, desde que se configuram sob todas as formas que se enquadram no Código de Valores Mobiliários, então eles entram no âmbito de supervisão da Comissão de Mercado de Capitais. Em suma, podemos simplificar: o mercado de capitais é a praça em que são negociados os instrumentos para financiar ou rentabilizar recursos de médio e longo prazo. Ou seja, eu quero investir, vou ao mercado de capitais e eu Exatamente. quero financiar o Financiar-se. meu negócio, também vou ao mercado de capitais. Então é onde tudo ocorre. Definitivamente, mas com características muito próprias, porque depois o sistema financeiro tem outros mercados, tipo o mercado monetário, que é do muito curto prazo, o Uhum, mercado cambial, que é para troca de moeda estrangeira, uhum. o mercado de futuros ou de derivados ou de Que é assim muito matérias-primas, mais que são mais complexo. complexos, mais Nós diversificados, estamos mais. aqui a tentar esmiuçar para garantir que todos percebam aqui todos os conceitos que hão de ser partilhados. Então, no mercado, há, neste
neste caso, vários agentes. Não, pelo que percebi aqui do Inocêncio, não ficamos só pela compra e a venda, há outros intervenientes, não é? Exatamente. Uhum. No mercado existem os intermediários financeiros, E que que são são? as sociedades corretoras de valores mobiliários e as sociedades distribuidoras, que atuam na intermediação, desculpa, fazem a A ponte. captação ou a captação dos agentes deficitários e direcionam os seus, ou seja, fazem a captação de recursos dos agentes aforradores, que são esses que têm mais recursos ou Uhum. superavitários, que têm algum excedente, e canalizam aos deficitários, aqueles que precisam de financiamento. As Assim, sociedades, hum, sim, peço desculpa. as sociedades corretoras e distribuidoras distinguem-se no quesito em que as corretoras não têm carteira própria e as distribuidoras têm uma carteira própria. Fazendo Imagina. assim um pequeno recuo ainda, né, antes de partirmos para as corretoras e as distribuidoras. Assim, em termos em linguagem corrente, se eu, enquanto investidora, Uhum, quero rentabilizar as minhas poupanças, certo. vou ao mercado de capitais e passo a ser a Superavitário. superavitária, Por porque quê? tenho excedente de Exatamente. Porque liquidez. tem excedente. Uhum, Olhou para o seu orçamento, canalizou as despesas e restou alguma coisa uhum. e pensou, com esse excedente eu ao invés de poupar, vou investir, Vou vou dar a investir. alguém que precise. Então vai ao mercado, por meio a sua corretora, o agente que fará a intermediação, há Uhum, de encontrar alguém que precise uhum, dos recursos que a Mahalia está uhum, disposta a investir, vai emprestar uhum. e, posteriormente, assume o compromisso de Vou reembolsar usar. o valor que a Mahalia investiu. Ok. Esclarecemos a componente do superavitário, aquele que Exatamente. tem excedente de liquidez e quer Exatamente. rentabilizar, não é? E Certo. agora, aquele que precisa de liquidez, aquele que precisa de dinheiro, pode Exatamente. recorrer ao mesmo mercado? Pode recorrer ao mesmo mercado. O Estado angolano faz muito disso, Uhum. executa muito essas operações por meio de emissão de dívida, de Ok, títulos de dívida pública. ok. Imagine que o Estado quer financiar o seu déficit. Uhum. Déficit, Ou seja, o Estado tem que dar vazão a um projeto, não é, grande, e exatamente. precisa de dinheiro para dar resposta a essa necessidade. Exatamente. Uhum. Precisa de mais recursos. Vá até o Uhum. mercado e encontrar a malha que tem excedente e está disposta a emprestar o Estado. O Uhum. Estado assume o compromisso de pagar à malha Uhum. juros periódicos, Uhum. vai pagar juros de tempo em tempo e, no final, Uhum. dependendo do contrato, reembolsar o valor investido pela malha. Já volto a essa questão. Ahm, Falamos aqui, agora já começamos a entrar para a componente dos produtos, e se calhar vou pedir aqui ao Inocêncio para dar um insight sobre que tipo de produtos então são esses que estão disponíveis no nosso mercado e como é que eles funcionam. Os mais frequentes, os mais comuns. Pois, Uhum, muito bem. Então, como o José fez referência ao Estado angolano, Josuel. desculpa, Josué. Josuel, sim. Josué, pois, fez referência ao Estado angolano, uhum, quando precisa, e não só o Estado angolano, alguns bancos que estão nesse momento cotados na Bolsa, como o BAE, o Caixa, a ENSA, uma uhum, seguradora, Certo. portanto, toda a gente tem necessidades financeiras que eventualmente vai precisar alavancar, ou vai precisar recorrer a terceiros para lhe emprestarem dinheiro ou abrir capital para que novos acionistas entrem na estrutura e depois a forma como isto se vai concretizar no mercado existem instrumentos característicos para cada uma das necessidades específicas. Por uhum, exemplo, no caso do Estado angolano, quando recorre ao mercado para pedir emprestado dinheiro, ela emite títulos da dívida pública. Esses títulos da dívida pública são, em poucas palavras, um papel
embora que hoje é tudo digital, mas é um Certo. papel em que o Estado assume um compromisso e diz: Eu entrego-te este papel, em troca do qual tu dás-me 1 milhão de kwanzas, 100 mil kwanzas, seja o que for, e no prazo de 1 mês, 2 meses, 1 ano ou 10 anos, Uhum. eu devolvo-te e de 6 em 6 meses Uhum. ou conforme tiver sido o prazo contratado, eu Uhum. vou pagar juros. Ok. Então, a, a profissão definiu que quando este empréstimo, por exemplo, for até 12 meses, este título da dívida pública vai se chamar por bilhete do Tesouro. Certo. Quando esse papel que o Estado emitir for para ser devolvido Uhum. acima de 1 ano, este título vai se chamar obrigação do Tesouro. Ah, e, tal como o Estado, as empresas também podem. Eu já ia entrar aí. As Exatamente. empresas também Essa é uma podem, parte importante de se pois, reter. Não é só o exatamente. Estado que Não é se só o pode O Estado, Estado. financiar via mercado de exatamente. As capitais. empresas Exatamente. As empresas privadas. privadas também podem. Exatamente. Então, quando as Ok. empresas privadas, vá que uma empresa queira expandir a sua rede comercial e das diferentes opções de financiamento, tem no seu plano de expansão a necessidade de injetar, vamos dizer, 100 milhões de kwanzas. E ela vai avaliar as diferentes possibilidades, com recurso também ao suporte dos consultores e tudo o resto, vão achar melhor, por exemplo, fazer um pedido de empréstimo. Tal como o Estado, a empresa vai chegar no mercado e vai dizer: Olha, eu emito este título, este papel, para receber dos investidores um dinheiro emprestado, e que vá devolver em X tempo. Uhum. Via de regra, as empresas emitem os papéis de uma forma geral. Cá em Angola temos duas experiências, particularmente a da Sonangol, que é a mais famosa, Uhum. que são de maturidade, penso que 5 anos, Uhum. até 2027. Certo. Então, este título para as empresas vão se chamar obrigações corporativas. Uhum. Prontos. Se forem de curto prazo, estamos a crer que muito brevemente teremos também algum instrumento dessa natureza, vão ser os papéis comerciais. Uhum. Diferente dos empréstimos ou da dívida, estes são os chamados instrumentos da dívida. Os primeiros são os da dívida pública, os segundos são da dívida corporativa. Ah, as empresas podem optar por, em vez de se endividar, Uhum. ah, porque a dívida representa uma obrigação com remuneração prefixada, muitas das Exatamente. vezes, a empresa pode optar por Abrir abrir capital. capital, dando a possibilidade de entrarem novos acionistas. Uhum. Então, o título que a empresa vai emitir, o papel que a empresa vai entregar às pessoas em troca de dinheiro, vai se chamar por ação. Ok. E depois, cada uma tem as suas especificidades, a forma de comercializar, a forma de negociar, a forma de remunerar, mas esses são mais detalhes técnicos. O que é aqui essencial, acho que é importante dizer que esses papéis, depois de serem admitidos num primeiro momento, que o que se chama mercado primário, Primário. eles passam para um segundo momento em que podem ser negociados. Vá que, por exemplo, o Josué tenha investido 100 mil kwanzas a título de empréstimo ao Estado. Uhum. E o Estado se tenha comprometido a devolver esse empréstimo nos próximos 5 anos. Uhum. Esse título, se tiver sido admitido à negociação no mercado secundário, o Josué não precisará necessariamente esperar que o Estado lhe devolva no ano 2030, daqui a 5 anos. Ele pode chegar no mercado secundário e vender este título. Então, o Ok. processo em que as pessoas, na medida em que as pessoas forem se predispondo a vender e outras pessoas forem se predispondo a comprar, este processo, esse mecanismo de procura e oferta vai fazer com que se estabeleçam todos os dias preços novos. Então, tanto as ações quanto as obrigações, elas, quando estiverem a ser negociadas na Bolsa de Valores, podem ter novos preços e tanto podem gerar ganhos ou perdas
na componente de negociação, ok? E os investidores, no caso, os detentores desses títulos, devem estar permanentemente atentos para que os instrumentos sob sua posse Uhum. não estejam com eles quando se desvalorizarem. Hum. Isso Portanto, está a ser uma aula magna. Vamos aqui esmiuçar alguns aspectos. Falamos em emissões, em negociação em bolsa, falamos em instrumentos, mas qual será então, e aqui agora fazendo um recuo para a abordagem que estávamos a ter há pouco, a função das corretoras, das sociedades corretoras de valores mobiliários e das sociedades distribuidoras de valores mobiliários. Porque às vezes os investidores ficam um bocadinho intrigados, deveria recorrer a uma corretora, deveria recorrer a uma distribuidora. Qual é a diferença entre elas e o que é que se adequa a que processo, quando? Como é que o investidor deve se posicionar perante esse leque de instituições financeiras que estão aí e comece já por adiantar para facilitar o processo de negociação. Certo. Importa salientar que as sociedades corretoras e as sociedades distribuidoras são ambas instituições registadas na CMC, legalizadas e autorizadas à operação, também Uhum, supervisionadas pela CMC. uhum, Elas atuam no campo da intermediação financeira. Eu quero comprar no mercado primário ou secundário, recorro a uma corretora ou distribuidora, emito um formulário, uma ordem de compra ou venda. Agora existem alguns canais disponíveis, como aplicativos uhum, mobile, é possível. Eu estou com o meu telefone, emito uma ordem de compra. uhum, Para esse processo se efetivar, é necessário que eu tenha uma conta custódia, que eu uhum, tenha uma conta custódia junto desse agente de intermediação. uhum. Elas diferenciam-se porquanto as sociedades corretoras não têm carteira própria. O que é que isso significa? Uma corretora não pode comprar para si ativos financeiros, Uhum. ao passo que as distribuidoras já podem. Ok. Já podem comprar para si ativos financeiros. Ahm, a escolha do agente de intermediação Uhum, não tem um impacto tão significativo, para o investidor, olhando para o facto ou para uhum, a natureza, se é uma corretora ou uma distribuidora, mas está nos custos associados. Por uhum. exemplo, eu quero abrir uma conta custódia porque quero passar a investir. Eu devo antes estudar o agente de intermediação que me vai auxiliar nesse processo. Ok, para perceber se a nível de custos compensa estar com Exatamente. um ou com Ou com outro. outro. Se ele, Exatamente. ok, se os meus objetivos financeiros e estratégia de negócio, posicionamento da instituição se adequa aos meus critérios de seleção. Exatamente. Ok. permita-me adicionar também, pronto, o Josué fez referência fundamentalmente para o lado do investidor. Uhum, De facto, não há muita diferença para além da questão da carteira própria e a carteira de terceiro, mas do lado do emitente há uma diferença muito importante. É que enquanto as distribuidoras podem fazer assistência às ofertas públicas, por exemplo, uma empresa precisa de dinheiro certo. e quer emitir ou títulos da dívida ou títulos acionistas. Uhum, Só as sociedades distribuidoras é que podem fazer a assistência. O que é isto de assistência? É também um serviço que esses agentes de intermediação estão autorizados a prestar, uhum, que é gerir todo o processo
desde a avaliação da empresa para determinar o valor da emissão, o valor do título, a relação entre a entidade emitente, a empresa que vai emitir o instrumento, com E, os e, agentes e, e, reguladores, e só para explicar aqui, emitente é aquele que procura se se financiar financiar, via exatamente, mercado de mercado de bolsa capitais. ou de mercado de capitais. Pois, então, o assistente da operação, que é a Uhum, distribuidora, no nosso ordenamento jurídico, só uhum. as distribuidoras é que podem fazer isso, hum, vão gerir a relação com o regulador, que é escrever para a CMCEP, para a Bodiva, para dizer que, olha, temos este processo em curso e que precisamos registar, verificar se está tudo em conformidade, se estão salvaguardados os interesses dos investidores e estão todas as informações que são obrigatórias por lei a serem passadas para os investidores e depois deste processo de assistência à oferta, Uhum. que é normalmente ou são normalmente conduzidos pelas distribuidoras, as corretoras podem ser chamadas a reboque no processo, prestando o serviço de colocação, que é no fundo, é a comercialização dos instrumentos financeiros no mercado primário. Tanto podem ser outras distribuidoras convidadas pela distribuidora ahm, representante do consórcio, como podem ser outras corretoras a fazerem parte deste processo de colocação. Depois tem uma outra diferença que também não é ainda muito regular em Angola, que é a concessão de créditos de títulos e valores mobiliários. Tal Uhum. como nos bancos existem processos de concessão de créditos em Sim, numerário, no mercado de capitais também podem-se fazer créditos ou empréstimos de títulos e valores mobiliários. Só as distribuidoras podem fazer, as corretoras não podem fazer, no nosso esperamos ver ordenamento isso no jurídico. nosso mercado. Deverá Ah, acontecer a qualquer momento, na medida em que mais emissões forem surgindo, mais players relativamente mais ousados forem surgindo, vamos tendo aos poucos produtos mais mais complexos complexos, e, é. portanto, estas são, penso eu, As as principais principais diferenças diferenças. neste quesito. De Exato. resto, para o investidor não há Não diferença. há Para o diferença. emitente, há diferença. Ok. Sob o ponto de vista técnico, não é? Não há Sim, do diferença. ponto de vista Sob o ponto de técnico, não vista, há. exatamente. Sob o ponto de vista de custos e objetivos financeiros, convém avaliar cada uma Cada uma individualmente. das entidades, sim, Exatamente. Muito bem. sim. E então, quando nos surge alguém na rua com uma proposta bem mais aliciante, no sentido de nos oferecer um produto a um preço mais favorável que uma instituição, devemos então nos afastar deste tipo de propostas, não é? Definitivamente, salvo se for alguém que se identifique e faça a prova de que está autorizado a fazer essa proposta. Exatamente. Então, Exatamente. nós temos estado a acompanhar a evolução do mercado de capitais em Angola e só para dar assim uma visão panorâmica de quão comum é que isto costuma ser, já tivemos tempos em que os títulos da dívida pública eram negociados na rua por pessoas que mal entendiam do negócio, os chamados micheiros, que nem sequer sabiam que um título tem uma ficha técnica com todas as características do produto. É como se de negócio de intermediação de arrendamento ou venda de casas se tratasse. Epá, eu sou o contacto do primeiro. Não, eu não sou o contacto, mas Hum, sou o contacto do contacto. uhum, E a dada altura tive contacto com essa uhum. realidade e fiquei super, super assustado, porque se tratavam de pessoas que nem sequer tinham noção do que estavam a negociar. Apenas alguém lhes dissesse assim: epá, tenho aqui um negócio de 1.000 milhões de kwanzas e Uhum. uma comissão de 5%. 2,5 do comprador, 2,5 do vendedor. Então, quem é que efetivamente está habilitado a nível do mercado de capitais para prestar esse tipo de aconselhamento, explicar ao potencial investidor o que é que melhor se adequa aos seus objetivos, à sua disponibilidade financeira, ao seu perfil enquanto investidor, e também vamos falar um bocadinho sobre isso, sobre o perfil do investidor, porque não podemos ou não devemos todos investir nas mesmas coisas, não é? Não é como se diz em inglês, one size fits all, um tamanho Exatamente. serve a todos, né? Uhum. Há aqui
eh, produtos específicos para necessidades e perfis específicos. Exato. O que é que, quem é que está aí para prestar esse apoio, sob o ponto de vista de recomendações, orientação e até mesmo acompanhamento dos investimentos, da evolução dos investimentos a curto, médio e longo prazo? Bem, então, como já falou-se no princípio dos agentes de intermediação, as corretoras e as sociedades distribuidoras, vamos agora adicionar outros players do mercado, que são os consultores de investimento, que estão habilitados a fazerem esta consultoria, acompanhamento, análise do perfil do investidor para fazer recomendações específicas ou genéricas sobre os produtos que melhor se adequam às necessidades e objetivos do investidor ou do emitente, e sempre que se estiver em presença de alguma situação, precisa-se verificar a legalidade da pessoa com quem estivermos a falar. Basta recorrer ao site da Comissão de Mercado de Capitais, tem Uhum. lá um link de entidades registadas e pode-se verificar então o nome de todas as entidades registadas, tanto sociedades corretoras de valores mobiliários, sociedades Distribuidoras. distribuidoras, consultores de investimento pessoa singular, consultores de investimento pessoas coletivas, analistas financeiros. Portanto, só os que constam nestas listas estão habilitados em prestar esses serviços. Se aparecer alguém que, por melhor que entenda da matéria, mas se não estiver registado na Comissão de Mercado de Capitais, o ideal é abster-se de fazer negociação ou de negócio, tanto seja de consultoria, que implique recomendação para fazer investimento. O ideal é abster-se, porque ao, ao fazê-lo, não estará protegido pelo, 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 Regulador. pelo regulador e toda a regulamentação a que os consultores, os corretores e os distribuidores Uhum. estão obrigados a cumprir. Então, nós, enquanto profissionais da indústria, o que menos queremos pensar é a possibilidade de perder a licença. Exatamente. É Então, verdade. sempre que o investidor aparecer, e nós temos obrigações morais, obrigações técnicas, obrigações legais Exatamente, em assegurar que o exatamente. investidor tenha toda a informação, É. toma a decisão o mais racional possível. Agora, diga-se de passagem, há instrumentos que protegem o capital, normalmente os instrumentos de renda fixa, mas há Uhum. os instrumentos de renda variável em que são os riscos muito mais elevados, os Uhum. retornos em princípio também, mas o risco ah, inclui a possibilidade de perder todo o capital. E falando agora em instrumentos e riscos, qual é o valor mínimo, hum, necessário para investir em mercado de capitais? O valor mínimo é muito relativo, Uhum. depende de valor mobiliário para valor mobiliário, ou seja, de Uhum. ativo financeiro para ativo financeiro. Sim, porque normalmente a impressão que fica é que, enquanto investidor, se tem de alcançar um certo valor significativo para ter acesso ao mercado de capitais. Certo, É o que certo. normalmente se pensa: "Ah, ainda não tenho dinheiro suficiente para investir em mercado de capitais." É a realidade? É exatamente isso? O que é que tem aqui a partilhar neste sentido? Depende das expectativas, Uhum, e nós devemos sempre agir em função dos objetivos dos objetivos da uhum, expectativa e do perfil do investidor. uhum. Se eu lhe disser que existe valor mobiliário de 1000 kwanzas, iria acreditar? Sim, com certeza. Com Existe, certeza, existe. existem sim É algumas o que eu pessoas. às vezes digo às pessoas: 1000 kwanzas, a partir Sim. de 1000 kwanzas ou menos, se tiver desconto. Exatamente, exatamente. Aí entram os custos associados ao investimento. Exatamente. Os agentes de intermediação cobram sempre um valor de comissionamento. Uhum, Eles têm sempre uma taxa
aí a deduzir do valor investido. A Bodiva e a Savama também têm para casos de Uhum, compra e venda de ativos financeiros e importa o investidor ter atenção a uhum, isso. O valor mínimo para se investir atualmente na Bolsa de Valores são 1000 kwanzas, mas eu investiria 1000 kwanzas, uhum, não ia funcionar, não funcionaria, por causa dos custos associados. uhum, Daí o papel dos profissionais especializados em uhum, fornecerem a informação necessária ao investidor, por exemplo, quanto poderá ganhar uhum, e quando, para o caso dos ativos de renda fixa, uhum. de renda variável que nós temos disponível em bolsa é ainda um pouco mais complexo de prever. Nós temos de olhar em função do histórico da atividade. Por Uhum, exemplo, se eu quiser investir nas ações do Banco BAE, uhum, que estão disponíveis em bolsa, eu devia olhar para o que o banco distribuiu de dividendos uhum. no exercício anterior, ou seja, no ano passado, e tentar relacionar com o preço que está a ser vendido para ter aí uma margem mais ou menos de quanto é que eu Falamos em posso dividendos. ganhar, Vamos entrar já para essa temática e se calhar aproveitarmos aqui um bocadinho que estamos já mesmo nos produtos e certo? falar como é que se pode ganhar. Ok, eu tenho 1000 kwanzas e vou investir, mas como é que eu efetivamente ganho quando faço um investimento? De produto a produto. Nós falamos das obrigações, Certo? falamos das ações. Como é que se ganha investindo nesses produtos? Para o caso das obrigações, varia de produto para produto. Para o caso das obrigações, a forma de ganho ou de retorno consiste no recebimento de juros periódicos, como o Inocêncio estava a dizer. No Uhum, nosso contexto angolano, os juros são pagos semestralmente. uhum, O investidor canaliza o seu dinheiro em algum investimento ou em alguma obrigação uhum, que ele vai pagar 2 vezes ao ano. ah, o, o, o- uma taxa aplicada, por exemplo, a cem mil kwanzas. Se investe 100 mil kwanzas, a uma taxa de 17%, uhum, teria 17 mil kwanzas ao ano. uhum, Hum, para o caso das ações, uhum, o que acontece é que as ações pagam dividendos. uhum, Dividendos que é uma parte do lucro da empresa que uhum, é distribuída aos sócios. uhum, Imagina, a Mahalia tem uma empresa, hum, chega ao final do exercício da sua atividade, uhum. deduzem-se todos os custos associados e tem aí o excedente, Ok. tem aí o seu lucro. No seu lucro, uma parte é canalizada à remuneração dos Dos acionistas. acionistas. Essa remuneração dá-se o nome de dividendos. Ok. Essa é uma forma de ganhar investindo em ações. A outra é por via das flutuações dos preços, Uhum, que é ligeiramente mais arriscado se uhum, os preços valorizam, ou seja, se os preços aumentam, uhum. eu já tenho as ações Que adquiri a um preço. a um preço, Uhum, os preços aumentaram, uhum, quer dizer que houve uma valorização uhum, na minha carteira de investimentos. Imaginemos que eu tenho apenas uma carteira de ações uhum, investidas numa tipologia apenas. uhum. A minha carteira foi valorizada. Ok. A relação que se faz é o percentual, valorizou de quanto para quanto. Uhum, E se eu quiser vender, uhum, eu ganho em função dessa valorização. Imagina que comprou as ações a 5 mil kwanzas e vende a 15 mil kwanzas. ok. Imagina, é uma unidade. É uma Se unidade. fossem 10 mil unidades, Uhum, o rendimento seria muito maior. Faltou dizer que, para o caso das obrigações, além dos juros periódicos, tem o seu capital investido salvaguardados. uhum, Para o caso de obrigações que não estejam indexadas.
Obrigações que estejam indexadas, por Indexadas exemplo, à à taxa de câmbio. taxa de câmbio, ok. Ou a um Ah, outro índice, por exemplo. há um outro índice, por exemplo, a taxa de inflação. Quer Não, dizer, a nível da nossa realidade, assim, para aham, manter tudo aqui, Pois, a nível, vamos, ainda só temos as indexadas em moeda estrangeira. exatamente, Ok. exatamente, temos as indexadas em moeda estrangeira. Hum, Eu comprei as obrigações no ato da emissão que esteve a explicar o Inocêncio. uhum, E houve uma e houve uma variação na de taxa câmbio. de câmbio. Isso há de impactar, esse cenário há de impactar diretamente os meus investimentos, Ok. de forma positiva ou negativa. Entretanto, não só de ganhos se vive o investidor, não é? Exatamente. exatamente, pois. Há também cenários em que se perde. Então, Certo. vou pedir aqui uma pequena partilha também, por parte de Inocência, para perceber em que circunstâncias é que o investidor pode perder e como é que se pode prevenir isso. Pois, antes de avançar para esta questão, permita-me adicionar outro produto que, por alguma razão, esquecemos, são Uhum. os fundos de investimento. Hum. Os Ok, fundos de certo. investimento são As um unidades de outro, as unidades de participação. participação dos fundos de investimento são Uhum. outro produto financeiro que os investidores podem apostar, que no fundo resume-se na composição de uma carteira de vários tipos de instrumentos que o Uhum. fundo for adquirir. Ou seja, Ah, temos um cesto, ao sim, invés de sim. termos só um produto, temos Podemos um ter um cesto cesto com em vários que tem produtos, vários várias produtos, ações, Certo. várias várias ações, obrigações, Exatamente. várias dependendo da unidades de natureza do participação, fundo. dependendo da Da natureza do natureza do fundo, fundo. mas talvez não tenhamos muito mais tempo para esmiuçar sobre os fundos. A verdade é que tanto os fundos, as ações como as obrigações podem haver perdas. Certo. Então, as perdas decorrem do risco de diferentes naturezas. Por exemplo, o risco de crédito, que é o risco resultante da possibilidade do emitente não estar em condições líquidas de pagar nas datas comprometidas ou contratadas, é um risco real que existe para todos os tipos de emitentes. Porém, é menos provável quando o emitente seja um Estado, no caso, o Estado angolano. Ah, Todavia, é um risco que existe. Depois há o risco de mercado, que é resulta da possibilidade dos preços flutuarem, por exemplo, associados à taxa de câmbio, à Uhum. taxa de juros, por exemplo, quando as taxas de juros diretórias de mercado, como a taxa BNA, vai para baixo, ela pode fazer com que os detentores desses títulos Uhum. sejam movidos por determinados sentimentos e emoções de que alguma coisa de grave possa Pode acontecer, acontecer. deixa-me desfazer-se desse instrumento e este é um exemplo de risco de mercado. Depois há outros riscos operacionais, outros riscos de insolvência das sociedades em que esses instrumentos estão guardados, por exemplo, e há várias formas de se proteger desses riscos. Hum, a primeira, talvez, a mais importante, reside na qualidade da informação e do Uhum. profissional que nos assiste, que nos acompanha. Porque matérias de risco são muito complexas e, em suma, hum, pode-se considerar como estando aqui na relação entre a probabilidade disto acontecer e o impacto de perda que Uhum. se isto se concretizar. E então, vai-se olhar de produto a produto, por exemplo, falamos que as obrigações da dívida pública são as menos arriscadas possível, as ações podem ser muito arriscadas, os fundos de investimentos, se forem fundos de investimentos em valores mobiliários, para investir em obrigações também são de riscos reduzidos, mas se for um fundo de investimento em valores mobiliários para ações ou para uma série de vários ativos, dependendo da composição da carteira, ou seja, a percentagem de cada produto a ser adquirido por esse fundo, pode representar também a percepção do valor do risco desse fundo. Então, é necessário que
exista acompanhamento especializado para se precaver do risco Uhum. disto acontecer. E para o efeito, hum, é importante dizer que num contexto em que, por exemplo, a perca ou a perda se concretize, é importante que se olhe o contexto em que isto acontecer, a natureza, as causas, porque podem existir perdas resultantes de flutuações de mercado que estão Certo. fora de controlo De de qual todos, de uma forma exatamente. geral, e pode acontecer com qualquer um. Por exemplo, a possibilidade do emitente ir à falência, a possibilidade do emitente dar um calote, isso Uhum, não depende muito nem do agente de intermediação, consultor, uhum, nem do cliente. Mas há riscos ou perdas resultantes de má conduta profissional, por exemplo. Há perdas resultantes, por exemplo, de decisões equivocadas do consultor que fez a recomendação. E entre os equívocos, por exemplo, ao analisar o perfil do cliente, o cliente se mostra como conservador e que quer proteger o capital, mas o analista, o consultor, a corretora ou a distribuidora não teve este entendimento e recomendou o investidor a aplicar em ações, por exemplo. E uhum. se ficar provado que realmente houve um equívoco ou mesmo de má fé da parte do agente de intermediação, o investidor tem como se proteger recorrendo tanto ao regulador como ah, constituir qualquer advogado que possa fazer prova e ir atrás da garantia dos direitos Uhum. deste investidor, de Investidor. maneiras que sejam Uhum, ressarcidos pelos danos causados por uhum. mau aconselhamento, Aconselhamento. por exemplo. Aqui, para reforçar, os investidores reservam-se o direito de recorrer ao regulador do mercado para expressar qualquer insatisfação junto de um intermediário, de um agente do mercado de capitais. Se não tiver claro, satisfeito ou se sentir injustiçado por algum investimento que tenha feito, pode sempre pedir o suporte aqui Do regulador. do regulador, da Exatamente. Pois. Comissão do Mercado de Capitais. E nós falávamos então de investimentos, falamos aqui das perdas e tudo mais, tendo tudo acautelado, o dinheiro em conta, pronto para avançar, tendo tomado a decisão de investir. Quais são então os passos? Que passos é que deve o proponente investidor tomar para entrar para o mercado? Assim, de uma forma muito sintética, o que é que o investidor deve fazer, como e aonde já referimos, não é? Mas se puder aqui recapitular. Certo. Bem, para investir, o investidor precisa ter uma conta bancária, Uhum, eh, associar-se a uma corretora ou distribuidora, efetuar a abertura de conta custódia, e conhecer o seu perfil de risco. As sociedades corretoras e distribuidoras apoiam nesse sentido, no ato da abertura de conta, emitem um teste, uhum. sujeitam o investidor a um teste para Se que se calhar é um saiba questionário, né? um questionário, um Para não criar a questionário. ideia ao potencial investidor de que vou ser avaliado de ter nota, é um teste. Exatamente. Então é um É um processo questionário Processo relativamente normal. fácil, não é? muito fácil, É. muito Ok. E fácil. no melhor dos interesses do investidor. Não é? Tem que Exatamente, ser, é para que se exatamente, proteja o investidor em função Exato. de decidir exatamente. este é o seu perfil. Olha, Uhum. e tem-se a obrigação de recomendar apenas aquilo que for adequado ao Ao perfil do perfil do, investidor. do, É o do, do objetivo desse investidor. questionário. Para ser um pouco mais claro, questiona-se, por exemplo, por quanto tempo Uhum. o Inocêncio quer manter os seus investimentos. Uhum. Em caso de perda, de 25%, o que é que o Inocêncio faria? Uhum. Se perdesse 30%, se tivesse que entre ganhar 40%, mas antes ter perdido 12%, o que é que faria?
para que se tenha uma percepção mais clara Uhum. sobre como se deve aconselhar esse tipo Hum, de investidor. ok. Após conhecer o seu perfil de risco, hum, o investidor pode Uhum. emitir uma ordem de compra ou venda que será também auxiliado pelo seu agente de intermediação, Uhum. a quando do processo em que vai emitir a ordem, seria interessante ou aconselhável pedir sempre uma simulação, perceber para que perceba não só os custos associados, mas também os rendimentos que hão de advir Uhum. do investimento que há de Ok. realizar. Então, pode solicitar sempre uma simulação do investimento Exatamente. que se vai fazer para estar consciente de quais são os custos a incorrer e os potenciais ganhos. Exatamente. Pode-se sempre, após esse processo, o investidor concorda com a simulação, emite a ordem, avança-se o processo. A conta bancária, aí vem o papel da conta bancária. Uhum. Associa-se a conta bancária à conta custódia Uhum. e o processo de liquidação, que é o processo em que o valor a ser investido entra ou sai da conta do cliente, o investidor precisa assinar um formulário a dizer: Eu autorizo que se retire da minha conta bancária X. Ok. E, e, a, e, a, e o seu agente de intermediação passa o formulário Ok. ao seu banco que valida essa assinatura, sim, da malha. Ok. Podemos sim retirar. A Bodiva, o sistema da Bodiva permite também ao banco a visibilidade do titular da conta custódia. Não há fraudes, é um processo extremamente Seguro. seguro, tem a visibilidade Uhum. de quem é o titular da conta Uhum. e quem assinou. Ou Sempre. seja, assim fazendo um resumo, né, do que foi aqui dito, é um mercado seguro, temos a presença de instituições registadas para Exatamente. assegurarem o funcionamento, temos a presença do regulador, da Comissão do Mercado de Capitais, Certo. para salvaguardar os interesses do investidor, temos a presença da interligação entre as instituições financeiras, Certo. ou seja, as corretoras, as distribuidoras e o banco, o que é que se pode querer mais? Então, bom, eu acho que foi tudo aqui esclarecido. Podemos então assim tecer algumas considerações finais antes de terminarmos o Pois. podcast. Muito bem. Bem, de facto, para além da componente do investidor, e eu compreendo que o momento em que o nosso mercado se encontra, ah, é ideal que estimulemos primeiro a procura, não é? Mas não menos importante, nós devemos estimular também a oferta. Uhum. E por Exatamente. isso nós recomendamos, sugerimos que impulsione-se muito também a ida das empresas, as empresas a procurarem os agentes de intermediação para ajudá-los a compreender, assim como o Josué fez referência do passo a passo para alguém investir, também podemos fazer um passo a passo para alguém emitir, Uhum. não é? Exatamente. Porque não basta irmos à bolsa e encontrarmos apenas 4, 5 produtos, por exemplo, ou de uma tipologia apenas 3 instrumentos, por exemplo, que são as ações atualmente 4. Queremos 10, 20, porque não 100 ações a serem negociadas. Então, para isso, os emitentes ou potenciais emitentes devem, primeiro, também estar conscientes de que é muito mais vantajoso ir ao mercado de capitais para captar financiamento, e para fazer isto, o primeiro passo é consultar um agente de intermediação para instruí-lo como é que isto funciona, o passo a passo. Naturalmente que aqui há diferentes responsabilidades e partícipes. Uma sociedade distribuidora é idealmente a entidade que melhor pode assistir do ponto de vista legal, do ponto de vista, não, do ponto de vista regulamentar. Uhum. Prontos. Todavia, tanto os consultores de investimento, pessoa individual,
ou pessoa singular ou pessoa coletiva, como as corretoras de valores imobiliários, no âmbito dos seus serviços de consultoria de investimento, podem trabalhar com os potenciais emitentes e dar insights sobre o passo a passo para emitir. Depois da empresa estar confortável sobre este processo, então será recomendado a contratar uma sociedade distribuidora que vai fazer a assistência a essa oferta. E as vantagens é que, entre várias, primeiro, é mais barata, porque a oferta do dinheiro vem de inúmeros sítios, o que faz com que o custo do capital, em princípio, seja relativamente inferior a um crédito bancário, a um financiamento bancário. Depois, também a vantagem de que este processo de financiamento pode ser alternativamente um investimento por via da emissão de ações, fazendo com que, em vez de ter o compromisso de pagar, ir pagando os juros, abra o capital e partilha o controlo e a governação da sociedade e crescem todos juntos se tudo correr bem. E perdem todos juntos se as coisas correrem mal. Então está o risco diluído. E não menos importante, há a vantagem de ter então o conhecimento, desculpa, o acompanhamento altamente especializado sobre, com o aconselhamento dos melhores instrumentos, o melhor timing para emitir o instrumento, e o conforto de que o agente de intermediação normalmente tem inúmeros potenciais investidores que procuram por oportunidade. "Epá, eu preciso de produtos para comprar, tenho dinheiro, mas Certo. não vejo, pá, estou cansado desses instrumentos de renda fixa, eu quero ações, mas só tem ações de banca, seguros, e por que é que não temos muito mais?" Então, os agentes de intermediação sabem onde está o dinheiro, com quem está o dinheiro. Então, as empresas contactem os agentes de intermediação, que óbvio que é uma responsabilidade partilhada, porque os agentes de intermediação também devem ir atrás das empresas e trabalhar em conjunto para que se potencialize a abrirem o capital ou a emitirem instrumento da dívida, tanto papéis comerciais ou obrigações corporativas, ou ainda as próprias empresas, como tenho dito noutros fóruns, existe muita festa no setor financeiro, particularmente na Bolsa de Valores. E essa festa tem sido maioritariamente desfrutada pelas grandes instituições financeiras. Prova disso são os lucros estrondosos dos últimos 10 anos. O único setor que está recorrentemente a distribuir dividendos. Então, é aberta, existem aqui as oportunidades de muito mais gente participar da festa. Ana Bodiva, por exemplo, o segmento de pequenas e médias empresas, há 2 anos que há este segmento e nenhuma oportunidade foi concretizada. Por isso, iniciativas como essa devem ser muito mais dinamizadas para que as pessoas, pelo menos, comecem a bater as portas e a procurar saber como é que podemos chegar lá. E nós todos, enquanto partícipes do mercado, temos essa responsabilidade de fomentar o mercado, e nós, enquanto BNS, estamos abertos para isso e vamos atrás das oportunidades e onde não existem, tentamos criá-las. Agora, o que precisa realmente ser feito é esse esforço coletivo para dinamizar e massificar o mercado de capitais. Obrigada. Bem, Considerações finais? importa salientar que a CMC tem a cabo um programa emergente que visa potencializar as pequenas e médias empresas para que tenham Uhum. acesso à bolsa. Para aqueles que têm mais dificuldades e precisem perceber mais ou menos como se processa, podem solicitar o apoio à Comissão de Mercado de Capitais, que há de muni-las de toda a informação necessária e acompanhar o processo até que estejam disponíveis em bolsa. Para o lado do investidor, é importante que o investidor esteja também abalizado de toda a informação necessária relativamente
ao mercado de capitais. Reza ao sábio que nós somos mais livres quando temos mais conhecimentos, quando diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É importante que nós saibamos onde investir, no que investir Uhum. e quais os custos associados aos nossos investimentos. Existe muita gente a perder dinheiro Uhum. porque canaliza mal os seus recursos ou porque tem sido mal aconselhado, como diz o Inocêncio. Então é importante fazer-se esse estudo. Uhum. Nem sempre seguir as massas é o ideal. Uhum. Às vezes nós precisamos fazer o nosso caminho. É. Existem pessoas que seguem as massas e perdem-se no caminho. Daí que é importante investir e investir com conhecimento, porque deixar o dinheiro parado também é um custo. Se vai investir, invista abalizado de toda a informação necessária. Muito obrigada pela vossa presença. Tivemos então aqui neste episódio de Investir com Segurança, Inocêncio das Neves, representante do BNS, e Josuel Diogo, representante da Resultados, Sociedade Corretora de Valores Mobiliários. Exatamente. Daqui fala-vos Mahalia Castro, consultora para investimentos e analista financeira, registrada junto da Comissão do Mercado de Capitais e disponível para ajudá-los a navegar por este mar do mercado de capitais. Obrigada. Obrigado. Obrigado.